de casais. Nós estamos hoje na página 32, onde nós queremos começar com o assunto das 5 linguagens do perdão. Mas antes de falar do perdão, nós não poderíamos falar do perdão sem falar da ofensa, porque tudo começa com a ofensa. Eu queria chamar a sua atenção para você abrir o seu espírito, para nós hoje enfrentarmos alguns espíritos específicos no mundo espiritual. Hoje nós vamos tratar somente do lado espiritual. E o primeiro espírito que nós estamos atacando essa noite é o espírito da ofensa. Então observe aqui, o que é ofensa? Ofensa é um espírito. Lucas 10, 19, esse texto é muito importante. Jesus diz as seguintes palavras: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. O que eu queria que você observasse é o papel desses espíritos, que são serpentes e escorpiões. O papel desses espíritos só servem para morder, ferir e colocar um veneno de muita dor nas pessoas que eles mordem. Então eu queria que você analisasse que existem vários tipos de espíritos em forma de pássaros que andam pelo lar, que tem a seta que voa de dia, tem a peste que anda na escuridão, mas tem esses que rastejam no chão, que são as serpentes e os escorpiões, e eles procuram os pés das pessoas que estão andando no caminho para ferir. E para ferir, para causar uma dor, para causar uma ofensa, para causar algo que vai ofender. E um escorpião, ele nunca fere você sem injetar um veneno. E é tão poderoso que, se você não cuidar, você pode morrer daquele veneno terrível. E as serpentes é a mesma coisa. Uma pessoa ofendida é uma pessoa que tem um veneno trabalhando dentro dela. É uma pessoa que tem um veneno, ela não tem só uma ferida, ela tem um veneno trabalhando dentro dela. Então, nós não vamos falar de linguagem de perdão como se fosse uma aguinha com açúcar, um chazinho que a gente toma depois do almoço. Não, linguagem de perdão é um remédio poderoso contra o veneno da ofensa. Porque se não houvesse ofensa, nós não teríamos que lidar com o perdão. Então, o que é ofensa? Ofensa é tudo que nos fere, tudo que nos decepciona, que desanima, que entristece, que abate o espírito, a alma e o coração. Às vezes você fala assim: eu não me ofendi, eu só me entristeci. É a mesma coisa. Você fala: eu não me ofendi, eu só me chateei. É a mesma coisa. Eu não me ofendi não, eu só não quero estar aqui mais. Você está ofendido. Às vezes a ofensa se mascara de várias formas, tá? Ofender-se é dar-se o direito de se entristecer. Isso é se ofender. Se você deixou aquilo te abater, se você pegou a ofensa, você se deu o direito de se entristecer. E se você se deu o direito de se entristecer, você também se deu o direito de se desanimar, de se decepcionar, de se escandalizar, de sentir-se rejeitado, desconsiderado, desvalorizado. É isso que a ofensa te faz sentir: desrespeitado, descartado, esquecido, usado. Todas as formas de sentimentos ruins você vai sentir, porque você permitiu se sentir ofendido. Lucas 17, verso 1, é o texto que diz, Jesus diz: é impossível que não venham os escândalos. A palavra escândalo aqui é ofensa. É impossível que não venham. Isso é, nós vivemos num mundo ofensível. As pessoas vão nos ofender, as situações vão nos ofender, e a gente tem que se preparar para 2 coisas básicas no final dessa lição. O mais importante é não se ofender. E a segunda, que se você se ofender, é que você tem que se livrar da ofensa o mais rápido possível. Lembrando sempre, a ofensa desqualifica você. Eu não quero saber se alguém te ofendeu. Se você está ofendido, você é a pessoa que está se desqualificando. Porque o ofensor, ele nem está aí, ele nem está ofendido, ele está alegre, e você que está desqualificado. Se você se der o direito de se ofender, e aqui você pode perguntar assim: mas que história é essa? Quer dizer que eu posso ter o direito, eu posso ter essa opção de não me ofender? Exatamente isso que nós estamos pregando essa noite. Você pode receber coisas ofensivas e você pode decidir: não vou me ofender. Qual é o palavrão que você quer me xingar? Pode xingar. Tem mais 10 para xingar? Não importa o que você falar que eu sou, eu já decidi que eu não vou deixar isso me ofender. Então a questão da ofensa é uma questão não só de coisas ofensivas, é uma questão de decisão de escolha. Então, se você se der o direito de se ofender, e a maioria das pessoas se dão esse direito: me distratou, eu não mereço ser tratado assim, então você se deu o direito de se ofender. Então,
saiba que você está correndo o risco de parar na sua caminhada, de perder, de ter perdas na sua caminhada, de se afastar das pessoas, porque você nunca se ofende e permanece com elas. Você também está se dando o direito de desistir e de finalmente ser derrotado. Um dos inimigos que você tem que olhar é a ofensa. Quem não vence a ofensa não se qualifica. Por quê? Vários textos que eu coloquei aqui, eles mostram isso. Apocalipse 19:8 fala que a igreja recebeu o privilégio de se vestir de linho fino, puro, branco e resplandecente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma ofensa é como uma ferida que tem no seu corpo, que começa a jorrar sangue de você, o sangue da sua dor, e ela profana as suas vestes. No entanto, Apocalipse 19:8 diz que a igreja deve se vestir de vestidos puros, limpos, puro, branco e resplandecente, o que significa que você não tem nenhuma ofensa. Porque se você tem uma ofensa em você, está jorrando sangue de alguma parte de você, a sua roupa está profanada com o seu próprio sangue, você já não está qualificado, de acordo com Apocalipse 19:8, que foi lhe dado o poder de se vestir de linho puro. Alguém fala puro, fino, branco e resplandecente. Diga assim, não tem mancha nessa roupa. Agora, se você perguntasse a você mesmo hoje, tem alguma ofensa em você? As ofensas, às vezes, elas ficam silenciosas. Não está doendo agora, mas ela está ali. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa te ofendeu há 10 anos atrás, ela fez algo que te decepcionou. Você superou aquilo, aquela pessoa sumiu da sua vida, você não está vendo. O que o olho não vê, o coração não sente. Você pensa que perdoou, você pensa que aquilo está sumido. Aí, de repente, um dia, no mercado, sem você esperar, na hora de virar a esquina do alho, você encontra com aquela pessoa. A primeira coisa que você sente na hora? Aquilo volta na hora. Por quê? A ofensa é assim. Você pode não estar sentindo ela agora, mas se você se encontrar com o motivo da ofensa, é aí que você vai ver se você realmente perdoou ou se aquilo continua válido. Então, não se iluda dizendo assim, eu não estou ofendido, eu não sou ofendido, eu não tenho ofensa nenhuma. Você pode só não estar sentindo agora, mas pode ter alguma ofensa escondida, que se o ofensor se manifestar, você vai sentir tudo novamente. Então, uma coisa aqui, para nós que estamos aqui, que viemos do Brasil, ou será que uma viaginha no Brasil, uma passadinha pelos mesmos lugares distantes do passado, não relembrariam algumas coisas? Será que pelo fato da gente estar longe do ofensor, a gente não está iludido de que o nosso coração está puro, e Deus nos sonda e diz, se você visse aquela pessoa de novo, se você encontrasse naquela situação de novo, você ia sentir tudo novamente. Sonde o seu coração e diga para Deus, me livra disso aqui, eu não posso deixar que isso me desqualifique. O outro texto que está aí é muito, muito incrível, Eclesiastes 9:8, diz assim, alguém repita comigo, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha aqui, a Bíblia, ela sempre coloca as coisas na ordem correta. Primeiro ela fala da pureza das vestes, para depois falar da unção na cabeça. O que significa? Se você não tem as vestes limpas, a unção na sua cabeça está profanada. Em todo o tempo, em primeiro lugar, sejam alvas as tuas vestes. Como eu disse, uma dor em você é um buraco sangrando na sua roupa. Preste atenção numa coisa, todo crente está vestido de branco no mundo espiritual, todo crente. Se tem uma dor, tem um sangue vazando da sua alma, e o sangue na roupa branca dá para ver de longe. E sabe quem vê o sangue de longe? Os demônios. Eles veem de longe a ferida em você sangrando. Me lembro muito bem quando Deus falou comigo, você tem um ministério sangrento. Por quê? Porque os meus pés estavam furados no ministério, estavam sangrando, eu estava ofendido no ministério. E Deus disse para mim, a sua caminhada é uma caminhada profanada, porque onde você anda, os seus pés estão marcando, deixando uma marca de sangue. Por isso que o seu ministério é sangrento, ele tem uma marca de sangue. E não é o sangue do meu filho, é o sangue da sua própria alma. E aí Deus foi juntando os pedaços e foi dizendo, o sangue do meu filho purifica, mas o sangue da sua alma profana. E a última coisa que Deus me falou foi, Satanás é como um cão farejador, e ele sai farejando os seus passos. Onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há ofensa, onde não há sangue nos seus pés, ele não consegue te achar. A pessoa não ofendida, o diabo não encontra ela.
Ei, a pessoa não ofendida, o diabo não encontra ela, mas a pessoa ofendida, ele está no rastro dela. A pessoa ofendida, ele não quer saber se é pastor, apóstolo, presidente, ele está no teu rastro, ele fareja você. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, primeiro. Não haja sangramento em você. E nunca falte o óleo, um óleo puro sobre a sua cabeça. Jonas 4,4 é um versículo que eu gosto muito, sabe por quê? Jonas, ele pregou na cidade, a cidade se arrependeu e ele ficou com raiva. O texto fala claramente que ele ficou com raiva, ele ficou ofendido. Não é incomum encontrar pessoas ofendidas com Deus. Nesse caso de Jonas, Deus chega para Jonas em Jonas 4,4 e pergunta para ele a seguinte pergunta: é razoável? Tem alguma razão real? Tem algum valor essa tua ira? Em outras palavras, você acha que tem razão de estar ofendido? Sabe o que ele responde para Deus, na cara de Deus? Sim, claro que sim, eu prefiro morrer. Tem gente que é desse jeito. Diz para Deus que eu mereço estar ofendido, eu mereço estar com raiva, eu mereço estar do jeito que eu estou. Isso eu tenho o direito de me sentir dessa forma. Então, você está desqualificado no mundo espiritual. Mateus 5,8 é aquele verso que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se não houver ofensa, não precisa haver perdão. Alguém diga isso comigo: se não houver ofensa, não precisa haver perdão. Repita isso aqui: perdoar é ter que consertar. Agora olhe para mim rapidamente. Estou resumindo aqui para poder falar das 5 linguagens do perdão hoje, como o assunto inicial. Eu estava muito ofendido e eu jejuei durante vários meses para Deus me tirar da ofensa que me levou numa profunda depressão ministerial, que eu queria parar a igreja. Quer dizer, a igreja ia continuar, eu que queria parar. Mas o Senhor fez a seguinte pergunta para mim: você quer ficar jejuando 1 ano da sua vida para conseguir perdoar as pessoas? Ou você quer ter uma vida que não se ofende? Ei, Deus está perguntando aqui para mim e para você. Você quer fazer 50 seminários, passar por um monte de jejum, ler 100 livros e fazer aquele monte de sair pedindo perdão a 50 pessoas? Você quer fazer tudo isso para poder limpar a sua vida? Ou você quer primeiro aprender a desenvolver uma alma que pode xingar você dos nomes mais bonitos de A a Z, você não se ofende? Qual que você quer? E eu falei para Deus: eu quero uma alma que não se ofende. Aí você vai perguntar: é possível? Absolutamente, absolutamente. Eu vou mostrar para você que é possível. Absolutamente. Nosso ideal não deve ser só perdoar, mas principalmente não se ofender. Diga comigo: meu ideal não deve ser só perdoar, mas principalmente não me ofender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhe para mim, tire o olho da apostila, olhe para mim 1 minutinho, olhe para mim. Se você tomar uma decisão na vida, e eu falando no casamento, na igreja, em casa, com a família, no trabalho, em qualquer situação, e com você mesmo. Se tomar uma decisão, é uma decisão que a maioria das pessoas nunca tomou, mas se você tomar essa decisão, não importa o que aconteça ou deixe de acontecer. Uma decisão eu tomei. E deixa eu falar aqui antes de terminar. Salmo 27, verso 4, o salmista Davi diz assim: uma coisa. Às vezes a gente precisa resolver uma coisa só para Deus abrir as portas do céu sobre nós. Talvez a vitória de muita gente que está aqui depende de uma coisa só, uma decisão só, e a decisão é essa: não importa o que aconteça ou deixe de acontecer, eu não vou me ofender. Deixa eu dizer para você, se a igreja de Jesus tomar essa decisão, se os homens dos casamentos, os homens casados, tomarem essa decisão, se ela fizer o arroz, se ela não fizer, se ela me fizer feliz, se ela não fizer, se ela falar isso, se ela não falar, eu não vou me ofender. Se as mulheres, as esposas, tomassem essa decisão, se ele me amar, se não me amar, eu não vou me ofender. Se ele me falar, se ele não me falar, se ele fizer, se ele não fizer,
eu não vou me ofender. Jesus olharia para uma igreja poderosa, Jesus olharia para uma igreja vitoriosa, mas o que Jesus não encontra são pessoas que desistem da ofensa. Ele encontra pessoas que dizem, você não tem o direito de me tratar assim, e eu não mereço ser tratado assim, portanto eu tenho o direito de me ofender. E o diabo já tomou conta, e Jesus já saiu de perto, porque você escolheu o lado negro da força. A ofensa é o pior inimigo que tem do ser humano. Eu quero ler com você, e esse aqui eu quero que você guarde no coração. Se tiver um highlight, coloca nesses dois versículos aqui, 1 Pedro 2, 23, e Hebreus 12, verso 2. Eu vou ler primeiro 1 Pedro, eu vou ler primeiro Hebreus 12, 2, que diz assim: como é que eu posso ter uma alma que não se ofende? Como? Se você fizer como Jesus. E Hebreus 12, 2 diz assim, fitando os olhos em Jesus, olha só, pegando o exemplo dele. Como? Qual é o exemplo dele? Que ele é o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz e desprezou a ignomínia ou a ofensa, e por isso ele está assentado à destra de Deus. Você nunca viu Jesus pegar um fariseu pelo colarinho e falar assim, aqueles fariseus chegavam com aquelas perguntas só para testar ele, sabia que o coração do cara estava sujo, estava com má intenção, Jesus já sabia, e o cara vinha, você nunca viu Jesus pegar um pelo colarinho e falar assim, você sabe com quem você está falando, seu filho do diabo. Jesus nunca fez isso, porque Jesus desprezava a ofensa. Você está vindo me ofender, eu já sei. E quando eles enfiaram os cravos na mão dele, Jesus escolheu não se ofender. Jesus escolheu não se ofender, eu posso escolher não me ofender. Alguém diga comigo, Jesus escolheu não se ofender, eu posso escolher não me ofender. Agora, não simplifique demais as coisas, porque a vida é ofensiva, as ofensas são reais, as ofensas são tão violentas, nós vivemos num mundo tão ofensivo que eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, que você não vai enfrentar ofensas imaginárias, você vai enfrentar ofensas verdadeiras, ofensas más, ofensas maléficas, mas você tem que tomar essa decisão, você tem que tomar essa decisão, eu não vou deixar, e se me ofender, eu vou me livrar dela. Agora, esse versículo aqui, 1 Pedro 2, 23, é demais esse texto. Jesus, sempre Jesus, sendo injuriado, presta atenção, gente, sendo injuriado, não injuriava, presta atenção, e quando padecia, presta atenção, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente, sendo injuriado. Alguém aqui já foi injuriado? Como é que você reage quando é injuriado? E quando você padece, quando você está sofrendo, quando alguém está te pisando no pé propositalmente, como você age? É aqui que nós nos desqualificamos, porque Jesus, quando injuriado, não injuriava. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, antes de nós falarmos das linguagens de perdão, antes de nós falarmos da linguagem de perdão, não ache que perdão é uma coisa romântica e maravilhosa. Quando eu tenho que perdoar é porque eu já perdi a vida mais excelente. A vida mais excelente é não me ofender. Se eu tenho que perdoar, é porque eu já tenho que consertar. Perdoar não é uma coisa super espiritual, não. Perdoar é ter que pegar o negócio que eu deixei cair no chão. Não era para eu deixar cair. Então, não pense que perdoar, a gente vai ter que perdoar, porque não tem como não se ofender assim. Tem como diminuir 90% das ofensas, eu te garanto que tem. Mas não tem como você nunca se ofender. Senão você nunca ia precisar perdoar. Você vai ter que precisar perdoar em algum momento. Só que, se você desenvolver uma alma que não se ofende, as necessidades de perdão na sua vida vão diminuir demais. A tristeza na sua vida vai diminuir demais. E a alegria na sua vida vai aumentar demais. Alguém diz, glória a Deus, por favor. Alguém diz, graças a Deus, porque eu posso viver uma vida sem ofensa. Ok? Ofender-se ou não, olha só isso aqui. Isso aqui é importante. Depende do nível de sensibilidade de cada um. Existem níveis diferentes de sensibilidade, não posso falar sobre isso por causa do tempo. Mas você mesmo,
na sua própria estrutura, pode ter um dia que você está mais propenso a se ofender do que outros. Basta você estar cansado demais, com sono e com fome, você está prontinho para se ofender. A mosca passou na sua frente e você xinga ela. Afinal de contas, você não dormiu essa noite, morreu de trabalhar o dia, e você está muito irritado. Então, assim, o nível de sensibilidade depende de cada pessoa, mas depende também da situação em que você está passando. Então, algumas ajudas para você aqui. Primeiro, cuide da sua própria sensibilidade, para você não se ofender facilmente. Eu descobri, num novo estudo que eu comecei a fazer, que já tem mais de 30 anos, que uma psicóloga descobriu que 20% da população dos homens e dos animais, 20% são pessoas supersensíveis, nasceram assim. Não estou falando de pessoas melindrosas, eu estou falando de pessoas que têm sensibilidade em todos os sentidos. Crianças, por exemplo, que são taxadas de shy, como é que é shy em português? Tímidas. Às vezes você leva a criança no primeiro dia na escola, e a criança entra na sala e ela não interage com as outras crianças. Aí, no final do dia, a mãe chega para pegar a criança e fala, e aí, como é que foi? Ah, eu achei ele muito tímido, muito tímido. E ela não percebe que, na verdade, é uma criança super sensível, que não pode processar todo aquele monte de informações que vem de tanta criança nova, numa sala só, e muito brinquedo, e muita gente, e essa pessoa, ela fica overwhelmed, me ajuda com o português aí, gente, honestamente. Ela fica isso aí, debaixo dessa monte de informação, e ela sofre, porque ela é super sensível. Talvez você é um homem super sensível, talvez você é uma mulher super sensível. Não existem só fleumático, melancólico, colérico. Além dos temperamentos, existem 20% da população que é mais sensível do que os outros. E, honestamente, eu descobri que eu me qualifico muito bem nessa categoria. E outra coisa, eles perceberam isso nos animais, nos próprios animais. Tem animalzinho mais sensível do que o outro, tem animal que não está nem aí para nada, que não sente certas coisas, e os outros captam mais coisas. Então, cuide da sua própria sensibilidade. Se você percebe que você é uma pessoa super sensível, procure evitar situações em que você vai se ofender. Deixa eu perguntar aqui, você faz isso? Você procura evitar situações que podem te ofender? Ou você sai por aí, vai para qualquer festa, vai para qualquer lugar, não importa o número de pessoas que tem lá, você se arrisca em situações que você nem imagina que podem ofender você, porque você não sabe cuidar da sua própria sensibilidade, isso é, você não sabe se autoproteger, você não tem essa ideia de que você é uma pessoa sensível, e você não sabe se autoproteger. E aí você termina se ofendendo, ofensa em cima de ofensa, e você não sabe porque sua vida espiritual não funciona, nem suas orações não funcionam, é porque você não percebe que você já aprendeu a viver num estilo de vida ofendido, magoado, entristecido, a vida é ruim, tudo me ofende, tudo me fere, porque eu sou uma pessoa muito sensível, e eu preciso evitar certos ambientes, certas situações e certas pessoas, porque tem certas pessoas que tiram a gente do sério. Segundo, amadurecer emocionalmente para não ser uma pessoa melindrosa. Gente, tem 30 anos de idade, que são 5 anos de idade emocionalmente. A pessoa não amadureceu, não venceu seus pontos. E uma das razões que as pessoas se ofendem é porque elas são imaturas emocionalmente. Você já ouviu um americano falar uma coisa? Eu gosto muito de admirar algumas coisas da cultura americana, porque, às vezes, parece que eles estão se ofendendo, e não, eles só estão sendo muito claros um com o outro, e a pessoa que está falando, ela aposta na maturidade do outro, e ela fala coisas que você, como brasileiro, se ofenderia, e o outro não se ofende, porque eles estão acostumados a dialogar nesse nível, porque são pessoas maduras. Ei, às vezes, não são pessoas crentes. Eu admiro essas pessoas, mas elas são maduras emocionalmente. Gente, tem gente que não pode ver você. Sabe uma coisa que me surpreende muito? O fato de as pessoas não darem aos outros o direito de uma pessoa não estar bem. Você não está bem hoje?
Eu estou vendo que sua cara está ruim, você não está legal hoje, o que você tem? As pessoas são muito intrusivas, são muito desrespeitosas, e as pessoas, elas não conseguem observar ao seu redor e observar as pessoas. Eu conheço essa pessoa, esse não é o normal dela. Se eu sei que ela está sofrendo, por que eu já vou partir para cima dela com atitude dessa? É muita estupidez. Amadurecer emocionalmente. Terceiro, ter em perspectiva a sensibilidade dos outros, que é diferente da nossa. Às vezes você é uma pessoa que não se ofende com nada. E só porque você não se ofende, você acha que os outros não podem se ofender. E quer saber? Tem pessoas mais sensíveis do que nós. Nós precisamos respeitar, reconhecer e procurar não ofender essas pessoas. Perguntinha, alguém aqui é a primeira vez que está aqui hoje? Ninguém. Ah, sim, mas vocês já estão ao certo. Seguimos. Número 4, desenvolver misericórdia com o coração ofendido. E nós vamos terminar aqui com as 5 linguagens do perdão. Gente, rapidinho aqui. Alguém aqui tem essa experiência que às vezes eu tenho. Olha só, eu procuro não me ofender, mas às vezes eu me vejo me ofendendo porque a pessoa se ofendeu. Ó, a criancice, ó, a meninice, ó, a pessoa não está madura, ó, já se ofendeu de novo. Alguém aqui tem a mesma experiência que eu? Ao mesmo aqui tem alguém a mesma dificuldade que eu? De você não estar ofendido, você não se ofende, mas você termina se ofendendo porque a outra pessoa se ofendeu. Acho que ninguém está aqui, acho que todo mundo aqui é de Marte, só eu que sou. Só eu que tenha misericórdia com o coração ofendido. Isso aqui é algo que serve muito para mim, porque eu odeio a ofensa, eu luto contra ela, e sempre, como pastor, eu estou lidando com alguém ofendido. E a ofensa, ela não é tão ruim quando a ofensa é entre eles lá. Mas quando é com a gente, aí fica ruim. A pessoa está ofendida comigo, aí fica ruim. Porque a minha tendência de me ofender é quando alguém está ofendido comigo. Incrível, né? A ofensa de lá quer trazer a ofensa aqui. Esse demônio, ele é terrível e ele é vencido pelo poder do sangue de Jesus. Se alguém diz amém. Número 5. Ser gentil e dar atenção ao sentimento dos outros para não ofender. Não tem que explicar aqui, né? 6. Dar o direito da outra pessoa se ofender sem você ficar ofendido. Parece que eu estou me repetindo, mas é um sinal para você. Pergunta aqui, rapidinho, para quebrar aqui. Relaxa aí o cinto de segurança. Você... Gente, olha aqui, ó, relaxa o cinto de segurança aí. Ei, você dá, que isso aqui, gente, isso aqui pega para todos nós. Eu estou indo junto com vocês aqui, ó. Estou assistindo a aula junto com vocês aqui, ó. Você dá o direito da outra pessoa se ofender? Você dá o direito da outra pessoa se ofender? E ter misericórdia dela, esperar ela se recuperar, ou ajudar ela a se recuperar? Ou você não dá o direito? Por que ela se ofendeu? Por que ficou com raiva? Você não dá o direito. Peraí, quem você é? Quem é você? Quem é você, ou quem sou eu, para não dar o direito às outras pessoas de se ofenderem? O caso é sério ou não é, irmãos? É complicado, né? Mas Deus é maior. Então, tudo isso deve acontecer antes do perdão. Tudo que eu falei até agora é para evitar você ter que perdoar ou ter que pedir perdão. Agora, não existe relacionamento sem perdão. Pronto, finalmente chegamos num ponto que isso tudo que eu falei sobre ofensa era a introdução, mas agora eu digo para você. Especialmente no casamento, isso implica que o outro vai falhar com você. E aí, ele vai ter que aprender a te pedir perdão. E é isso que nós vamos estudar agora.
mas e você vai ter que aprender a perdoá-lo. Isso também significa que você vai falhar com o outro e você vai ter que aprender a pedir perdão. E o outro vai ter que aprender a perdoar você. Alguém diz comigo, perdão é uma lição de aprendizado. Nós precisamos aprender isso aqui. Não há como conviver num casamento sem aprender isso aqui. Não há como fugir dessas duas coisas: falhar, pedir perdão e perdoar. Mas o mais importante é não se ofender. Eu vou ler aqui os textos que eu não havia lido. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso foste chamados, para herdardes uma bênção. Não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Tem uma justiça muito maligna, que é essa justiça, dente por dente. Me xingou? Ele merece ouvir. Ah, ela fez isso? Eu vou fazer também. É uma justiça satânica. Eu ouvi uma coisa hoje no curso que eu fiz, eu estou fazendo um curso ontem, desde as 6 da tarde, com o autor do livro Os 5 Temperamentos. Passei o dia inteiro com ele hoje, com mais 16 pessoas, e foi fantástico o nosso curso. E uma coisa que ele falou, que eu acabei de esquecer, que eu acabei de lembrar de novo, é que a lógica humana é a lógica do velho homem. O velho homem tem uma lógica. Me bateu? Espera que você vai levar. Então, quando Efésios 4:23 diz que você tem que nascer do novo homem, a lógica do novo homem é diferente dessa lógica normal que eu e você raciocinamos, porque a gente raciocina no velho homem. Não retribuindo injúria por injúria. Eu já li Hebreus 12:2. Agora, Isaías 53, verso 7, porque de todas as coisas que eu falar, mais importantes são os textos bíblicos, porque é a palavra de Deus. Isaías 53, verso 7 diz: ele foi oprimido, Jesus, o nosso Senhor, e afligido. Tudo bem, ele foi oprimido e afligido. Mas qual foi a reação dele? Bom, ele não abriu a sua boca. Preste atenção, irmãos. Como cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua. Alguém repete, alguém faz a seguinte pergunta comigo. Repete a pergunta comigo, bem alto assim. Jesus foi ofendido? Jesus foi ofendido. Responda no seu coração. Jesus foi muito ofendido? Jesus foi mais ofendido do que nós? Absolutamente. Então, já que a gente identificou o gigante, agora vamos identificar como que a gente pode caminhar de 5 maneiras diferentes, que são as 5 linguagens do perdão, para derrubar esse gigante em nossa vida e em nosso casamento. Olha, as 5 linguagens de perdão são, em primeiro lugar, nem todas as pessoas querem perdoar ou receber o pedido de perdão do outro da mesma linguagem, tá? Aqui tem algo que a gente vai lembrar mais uma vez. Você tem que conviver com a pessoa e saber qual é a linguagem de perdão dela. Porque se você ofender a pessoa e pedir perdão na linguagem errada, ela não te perdoa. Para ela, você não pediu perdão. Por exemplo, para uma pessoa que a linguagem dela é manifestação de arrependimento, que é o número 1, o que quer dizer essa linguagem? É uma expressão sincera, do tipo, eu sinto muito, acompanhado de uma explicação do porquê você está arrependido, sem transferir a culpa. Sabe qual é o problema de pedir perdão? Eu errei, eu quero te pedir perdão, mas você, peraí, acabou o seu pedido de perdão, é? Você veio pedir perdão, mas já jogou a bola para o outro lado de novo? Não, a bola está no seu lado agora, assume a bola, come a bola, derrete a bola, fica com ela, mas não joga a bola para o outro lado. Eu queria te pedir perdão, porque você fez aquilo, porque você... Peraí, você já não está pedindo perdão, você agora já está acusando de novo, porque pedir perdão
é você chegar, eu sou o réu, corta a minha cabeça, eu sou o réu, eu estou aqui, vou me humilhar. Isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver comigo, eu que me ofendi, eu não devia ter tratado você assim. Pedir perdão é expor a pessoa do lado de cá. Se você passar a expor a pessoa do lado de lá, já acabou, isso aí já não é pedir perdão. Entenderam? A primeira linguagem é manifestação de arrependimento. Sabe o que quer dizer manifestação de arrependimento? Você mostrar para a pessoa que você está genuinamente arrependido, triste pelo que você fez. Deixa eu te perguntar, dá para reconhecer ou não dá uma pessoa que chega para você, me desculpa aí, você, caramba, me desculpa, você está arrependido de coisa nenhuma. De um pedido de desculpa do tipo, olha, eu realmente te ofendi, sabe por que eu te ofendi? Porque você é sensível demais, eu estava cansado, ou porque eu sou irritado mesmo. Dá para ver a diferença ou não dá? A pessoa que tem essa linguagem, se você não pedir perdão desse jeito, não vale para ela. A segunda linguagem é aceitação da responsabilidade. Gente, essas linguagens que estão aqui, elas não surgiram por acaso. Elas são fruto de estudo e de aconselhamentos, de centenas de aconselhamentos com pessoas ofendidas. E o mesmo autor do livro As 5 Linguagens do Amor, escreveu esse livro, As 5 Linguagens do Perdão, junto com uma outra psicóloga, uma outra autora. Entrevistando as pessoas, elas encontraram essas linguagens. A pessoa que quer aceitação da responsabilidade, ela quer que você admita a culpa, que a responsabilidade é sua, sem passar a responsabilidade para o outro. Não justifique o seu erro, você errou, apenas admita. A justificativa dos próprios erros vem da infância. Aqui dá um exemplo, que crianças que só ouviam que faziam o errado, e isso aqui, a maioria de nós ouvia isso, nunca ouviam o que fazia de certo, e eram envergonhados diante dos outros, e tiveram seus próprios sensos de valor comprometidos, porque elas diziam assim, eu nunca faço nada certo para minha mãe, eu nunca faço nada certo para meu pai. E aí, essas pessoas juraram para si mesmos, quando eu crescer, nunca mais serei o errado. Então, tipo assim, às vezes ela tem que justificar porque ela foi errada a vida inteira na infância, e agora ela vai ser errada no casamento? De jeito nenhum. Errado é ele, errado é ela, eu não. A justificativa é outro... Alguém repete essas palavras-chave aqui. Alguém repete comigo para mim, por favor. Alguém repete isso aqui comigo. Justificativa. É um demônio. Repete aí, vai. Tem gente que não teve coragem. Diga comigo, justificativa. É um demônio. Às vezes você está com ele. A pastora já admitiu ali. Às vezes você está com ele. Você está se justificando. Deixa eu atacar o demônio da justificativa com um versículo que não está aí, o Espírito Santo acabou de trazer. Ele é demais, não é não? 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 8, ou é antes do 9. O apóstolo diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos. E o verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso. Quando você se justifica, e tem hora que você está justo, eu sei, mas você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, porque se a outra pessoa está ofendida, você precisa tratar da ofensa, não do assunto, não de que eu estou certo. Concorda? Mas tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que pensa o seguinte, se a pessoa está ofendida, eu vou provar para ela que eu estou certo. Ei, você não vai resolver esse perdão nunca, nem na China, nem na Mongólia, nem lá em Valadares. Porque se o seu objetivo é provar que você está certo, você não vai ter perdão, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Você não vai ter perdão dessa pessoa. Porque para você é mais importante provar que você está certo. Por isso você se justifica. Quando uma pessoa para de se justificar, é incrível. Eu posso estar certo, mas se eu parar de me justificar e começar a me humilhar, o outro cai por terra. É assim ou não é? Gente, o demônio da ofensa não é difícil derrubá-lo no outro.
É difícil derrubar na gente. Porque quando o outro está ofendido, se você se humilha, o demônio, como é que eu te pego? Agora você se humilhou, não te acho mais. É desse jeito, você se humilha, o demônio não te acha mais. Mas quanto mais você se justifica, mais o demônio te pega. Quanto mais você se justifica, mais você explica, mais a coisa fica feia. E mais você fica na mão do espírito da ofensa. Se dissermos que não temos pecado, isso é, se nos justificarmos. Então, essas crianças, elas juraram não ser mais as erradas. Quando eu crescer, nunca mais serei o errado. E para estes, admitir o erro é admitir que é fraco. E por isso eles sempre transferem a culpa para os outros. Eles pedem perdão, mas culpam o outro. Não vou pedir para levantar a mão quem tem esse problema. Só vou pedir uma coisa, leva isso para a oração. Por favor, fala para Deus. Deus, eu vim te trazer um negócio aí que andou comigo até hoje. Uma tal de justificativa. Andou comigo até hoje, mas não vai andar mais porque eu vim trazer para o Senhor. E eu vim dizer para o Senhor, não deixa eu me justificar mais. Eu não preciso estar me justificando, o Senhor é quem me justifica. Aleluia. Tem gente que para aceitar o seu pedido de desculpa, você tem que aceitar a responsabilidade. Não chegue se justificando, senão não vai dar certo. Terceira linguagem de pedido de perdão é o seguinte, é compensação ou restituição pelo prejuízo. Tem gente que se você errar com ela, a linguagem dela é a seguinte, você tem que fazer alguma coisa para mim então. Não adianta você chegar aqui, se humilhar, pedir perdão, falar essa baboseira toda, dizer que não vai fazer mais. Eu não quero saber, eu quero saber o que você vai fazer para me compensar pelo que você acabou de fazer. Porque a linguagem dela é restituição, você tem que restituir. Por exemplo, o marido prometeu para a esposa que ia levar ela para o jantar em tal lugar. Aí ele esquece, chega atrasado e perde. Aí, tipo assim, ela está super ofendida, que não adianta ele pedir perdão, não adianta ele se humilhar. Ele tem que chegar e falar assim, é o seguinte, para compensar o meu erro hoje, eu vou te levar 3 jantares, só para pagar o de hoje. Aí ela abre o sorriso na hora. Porque a linguagem dela é restituição. Se você prometer algo que vai restituir. E eu quero que você saiba que a lei da restituição, eu acho que eu coloquei algum texto aqui. A lei da restituição está no Velho Testamento, por exemplo, Zaqueu, em Lucas 19:8, quando Jesus chegou na casa dele, ele já foi falando, se eu defraudei alguém, eu vou pagar 4 vezes, eu vou restituir. Isso é uma prova de que você está verdadeiramente arrependido. Porque tem pessoa que erra, pede perdão, mas realmente não está arrependido. Ele não está disposto a fazer nada para provar que está arrependido. Zaqueu estava disposto a restituir 4 vezes, e tem uma lei no Velho Testamento que eu coloquei aqui, Levítico 6, de 1 a 5, que quando você fazia um voto, ou você oferecia algo para Deus, e aquilo estragava, ou aquele voto, por exemplo, você fazia um voto de nazireu, você não podia cortar o cabelo, você não podia beber vinho, e aí no meio do voto você quebrava o voto, isso é, você estragou o seu voto. Você tinha que fazer de novo e acrescentar 20%. Por exemplo, se você fosse oferecer um animal para Deus, e o animal estava estragado, ou desse algum problema no sacrifício, o animal estava estragado, você oferecia 20%, 1/5 do valor. Isso é restituição. Alguém diz comigo, restituição. Antes de continuar aqui, alguém se identificou até agora que a sua linguagem de amor, de perdão, é manifestação de arrependimento? Quem que para perdoar só precisa de ver arrependimento sincero? Quem? Eu sou um desses. Não precisa restituir, não precisa prometer nada. Se arrepender de verdade, ótimo, obrigado. Quem que para perdoar, você precisa só que a pessoa assuma a responsabilidade? Para mim também. Eu gosto dessa aqui. Eu perdoo fácil, se a pessoa assumir. Assumiu, eu já estou perdoando. Justificou, aí que vai ficar ruim para mim. Arrependimento genuíno é a terceira linguagem de amor, a quarta, na verdade. E arrependimento genuíno é o seguinte, é mudar de atitude. Não é apenas pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa sem mudar. Arrependimento verdadeiro
é parar, não é para não, tá? Faltou um R aí. É parar de cometer o mesmo erro, tá bom? Peça ajuda a Deus e aos anjos, e a quem você achar que precisa pedir, para você mudar. Seja honesto quando você não sabe como mudar. Quem aqui tem essa linguagem? Tipo assim, sabe aquela pessoa que comete o mesmo erro e fica pedindo perdão? Pede o mesmo erro e fica pedindo perdão. Caramba, o que você quer ver é uma mudança de vida. Você quer ver uma mudança de atitude que a pessoa nunca tem, ela se humilha, chora, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo. Eu prometo te levar para jantar, eu prometo. Você sabe que vai fazer tudo de novo, é um sem vergonha, é uma sem vergonha, vai fazer tudo de novo. O que você quer ver é uma mudança de vida, porque pedir perdão a pessoa sabe fazer, que faz um teatro. É ou não é verdade, gente? Tem gente que faz um teatro que, meu Deus, só Deus que não cai na dele, mas vai fazer tudo de novo. Isso é, não há um arrependimento verdadeiro. O que a pessoa quer é um arrependimento genuíno. E a última linguagem de amor é o pedido de perdão. Você sabe que tem gente que morre, mas não faz isso? Morre, mas não faz isso aqui. Uma barreira emocional foi criada pela ofensa, o relacionamento está estremecido. Não ignore. Eu quero falar aqui com aqueles que não aprenderam a pedir perdão, porque na sua casa ninguém pedia perdão, ou alguém na sua família não pedia perdão, e você aprendeu a não pedir. O que você aprendeu a fazer? Volta a conversar com a pessoa, como se nada tivesse acontecido, dá um sorrisinho para ela depois, quando passa a sua raiva, quando você fica tentando ganhar ela com alguma coisa, mas abrir a boca e pedir perdão, você não pede. Misericórdia, dá vontade de... Essa linguagem é muito importante. Você sabia que essa é uma das linguagens mais importantes para Deus? Você tem que chegar e pedir. Pedir o perdão. Deus me perdoa pelo que eu fiz. E ser específico no que você está pedindo para perdoar. Essa linguagem está no Salmo 32, os versos 2 a 5, onde o salmista Davi diz: enquanto eu calei, isso é, eu não queria pedir perdão, eu não queria falar. Enquanto eu calei, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Mas aí, confessei-te o meu pecado. Em outras palavras, cheguei e pedi perdão. Me perdoa, eu errei. Gente, quão poderosas são essas palavras. Alguém repita comigo, bem devagar, bem com o coração. Por favor, me perdoe, eu errei. Alguém teve dificuldade de falar aí para a gente repetir? Todo mundo falou numa boa? Porque tem gente que não consegue nem repetir essas palavras. Elas são terrivelmente assustadoras. Eu errei? Aonde? Quando? Me perdoar? Não, eu nunca ouvi isso. Gente, se você tem essa dificuldade, leve a Deus. Agora, eu queria finalizar, colocar um anel de ouro, só para finalizar, porque nem tudo funciona na coisa mais lógica, ou dos caminhos que a gente está falando aqui. Por isso eu coloquei uma milha a mais no perdão. E que milha é essa? É o perdão unilateral. Isto é, só de um lado. Antes de continuar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente lendo aí, vamos terminar de ler, senão o povo não... Está todo mundo lendo, então vamos lá. O ofensor não pediu perdão, nem mesmo se arrependeu. Ou não está mais aqui, ou já morreu. E eu vou ficar com essa mágoa porque a pessoa não pediu perdão e porque não veio restituir, então o que eu faço? Não, eu considerei o perdão unilateral, isso é, o perdão do meu lado. Eu deixarei o lado dele com Deus, mas eu estarei livre. Posso fazer isso aplicando o sangue de Jesus e desligando a minha alma da ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você não aprendermos a aplicar o perdão unilateral, a gente está frito. Se você esperar as pessoas virem te pedir perdão, você não está frito, não. Você está, sei lá, torrado, queimado. Você está saqueado. Se você esperar... Eu lembrei de uma coisa engraçada, agora eu vou contar aqui. A pessoa... Diz que
faltou um monte de culto, já não ia mais à igreja há um bocado de tempo. Aí botou uma figura assim, ela, só a caveira dela, perto do telefone, esperando alguém ligar, para perguntar por que ela não foi no culto. É a mesma coisa do perdão. Se você não estiver disposto a dar, se você estiver esperando alguém vir pedir perdão para você perdoar, você está entrando numa cadeia e está engolindo a chave, você mesmo. Não faça isso. Eu quero propor, eu não estou aqui para propor nada, eu nem estou aqui. Quem está falando é o Espírito Santo, eu sou apenas um vaso. Alguém diz glória a Deus? O Espírito Santo está propondo duas coisas. Primeira coisa, faça tudo o que você puder e o que não puder para não se ofender. Quem diz amém? Levante uma mão, por favor. Diga assim: Senhor, dá-me uma alma que não se ofende. Deixa a mão estendida um minutinho, feche os olhos, deixa o Espírito Santo realmente fazer isso em você agora. Diga para Ele: eu realmente quero não me ofender. Então eu quero que você diga para Deus: eu me arrependo nesse momento de todas as vezes que eu me ofendi. Eu me arrependo. Eu sei que eu tive muitas ofensas que foram terríveis, foram reais, foram ofensas muito ofensivas, mas eu me arrependo de tudo que me causaram, que me ofenderam. Eu abro mão da ofensa. Eu renuncio este espírito escorpião, esse espírito serpente que morde. Eu renuncio esse espírito na minha alma. Eu renuncio à ofensa. Em nome de Jesus, eu quero ter uma alma que não se ofende. Eu te abençoo nessa noite, a você e a mim, com uma alma que não se ofende. Amém? Segunda decisão que o Espírito Santo nos propõe nessa noite. Eu vou perdoar, mesmo que ninguém venha pedir perdão em linguagem nenhuma. Quem quer levantar a mão e dizer para o Senhor: eu, do meu lado, eu vou perdoar, mesmo que não venha me pedir. Eu quero ter graça de Deus para perdoar. Alguém disse comigo: eu quero ter a graça de Deus para perdoar. Por favor, deixe a mão levantada um minutinho, mas olhe para mim, agora olhe para mim. Eu vou falar um segredo do perdão para você. Esse segredo é meu. Ele não está na Bíblia, ele não é de nenhum psicólogo, ele é meu. Então você faz igual Paulo, agora é Paulo que está falando, não é o Senhor, tá bom? Deixa a mão levantada, sabe por quê? Para mim, perdão não é coisa de ser humano. Para mim, o ser humano não perdoa. Para mim, a graça de Deus em mim me faz perdoar o outro. Eu nunca encontro em mim condições de perdoar. Honestamente, eu não encontro em mim condições de perdoar. Eu nunca encontrei, mas eu sempre encontrei a graça que me deu condições de perdoar. Então eu te abençoo com essa graça essa noite. Porque o que me faz perdoar é o sangue de Jesus na minha vida. E é o sangue de Jesus que eu vou perdoar. É nele que eu vou perdoar. Não é porque eu sou espiritual, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou maduro espiritualmente. Eu perdoo por causa da graça em mim. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor, pela glória dEle, pela misericórdia dEle, pela graça do Senhor. Louvado seja o Senhor. Alguém vira para 3 ou 4 pessoas antes da gente continuar e declara uma palavra de bênção. Eu ia falar, mas eu não vou falar. Declare uma palavra de bênção para alguém. I don't know. Se quiser sair do seu lugar, falar para alguém uma palavra de bênção. E alguém, não esqueça dos solteiros, declare uma palavra, a bênção é um susto. Declare uma palavra de bênção para alguém. Página 33. Eu quero começar agora o assunto mais profundo dessa noite. Eu quero começar agora algo que vai mexer na nossa vida e no mundo espiritual. Algo que o Espírito Santo pediu para eu esperar 4, 5 encontros para poder mexer nesse assunto. Deus é um Deus geracional. Deus estabeleceu as linhagens familiares porque Ele é um Deus geracional. Isso é, Ele trabalha com o homem dentro das suas gerações, ou a partir da sua linha de sangue. Por isso, a Bíblia
é cheia de genealogias. Por que as genealogias são tão importantes na Bíblia? Porque Deus é um Deus que trabalha dentro das gerações do ser humano. Deus respeita a linha de sangue. Por favor, cada frase que eu falar aqui essa noite tem uma importância tão grande que você precisa entender que Deus é obrigado a trabalhar dentro da árvore da qual você veio. Você é apenas o galho de uma família. Você é apenas um galinho de uma família. Você continua ligado no tronco, seja bom ou seja ruim. Esse é o tronco de onde você veio. E você, ou você encara a sua linhagem, ou você encara a sua genealogia, ou você entende de onde você vem, ou você não vai entender como Deus trabalha e por que Deus se chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E você vai entender por que Jesus é chamado filho de Davi. Davi não era o pai de Jesus, Davi estava 14 gerações atrás de Jesus. Aliás, várias gerações atrás de Jesus ele estava, de acordo com Mateus. Mas você vai entender que Deus não trabalha fora das gerações, Ele trabalha dentro dela. Por exemplo, para você ser um sacerdote, você tinha que ser da linhagem de Levi, a tribo sacerdotal. Não adiantava você ser um adorador da tribo de Judá, pastor Eli, e você querer ser um sacerdote que você não era qualificado. Mesmo que você fosse um levita frio, ignorante, que não quisesse servir no culto, você era da linha sacerdotal. Você sabe que tem gente que ignora a sua linhagem, o poder que tem na sua linhagem, e tem outros que gostariam de ter a sua linhagem e não pode? Deus fez. Deus escolheu a tribo de Judá para ter o governo. Deus escolheu a tribo de Judá para ter o governo. E Deus falou para Jacó: de Judá virá o cetro que governará. E Jesus nasceu da tribo de Judá, e ele tem o principado sobre os seus ombros. E o governo está sobre os seus ombros, porque ele é o filho de Davi, ele vem da linhagem de Davi. E Mateus faz questão de provar que Jesus veio dos reis da linhagem de Judá, porque ele é o príncipe, ele é o leão da tribo de Judá, porque o governo tem que ser na tribo de Judá, não na tribo de Levi. Em outras palavras, que tribo é a sua? Deus fez uma aliança perpétua com Davi. E é por isso que o Novo Testamento começa com a genealogia de Jesus Cristo, para provar, antes de mais nada, que ele vinha da linha de sangue escolhida por Deus. Deus escolheu Abraão e a sua descendência para formar uma linhagem especial de onde ele traria o seu filho. Ele passou a chamar-se a si mesmo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Descendências especiais na Bíblia, tem a descendência davídica, e em Jó, capítulo 7, versículo 42, está escrito assim: João 7,42 está escrito assim: e perguntaram: não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele agora, desci do céu? Porque, eu não sei por que essa referência está aqui, mas vamos adiante. Eu estou lendo os capítulo 6, é por isso. Verso 42 do capítulo 7. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, e a aldeia de onde Davi era? O Cristo tem que vir da descendência de Davi. Atos 13, 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador. Porque no versículo 22 está dizendo: achei a Davi, e no verso 23 está dizendo: da descendência deste, trouxe conforme a promessa.
Temos também a descendência de Abraão, e eu só estou querendo provar que há descendências na Bíblia, eu vou seguir adiante. Deus não trata com o homem fora da sua linhagem. Ei, Deus não trata com você fora da sua família, tá? Reconhecer de onde viemos é sempre o primeiro passo para resolvermos os problemas espirituais, porque eles têm raiz em nossa linhagem. Deus nos salvou, mas não nos desligou dos nossos pais, nem dos nossos avós, nem dos nossos bisavós ou tataravós. Isto é, Deus não nos desligou da linha de sangue dos nossos antepassados. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que porque hoje você é crente, você não é mais o neto do Joaquim. E não é mais o bisneto e o tataraneto do fulano e do fulano. Nenhum lugar na Bíblia diz isso. Você é uma nova criatura. Em outras palavras, Jesus mora em você, mas o seu avô ainda está nos seus ossos. Jesus mora em você, mas o seu bisavô ainda está no seu sangue. Essa frase não é minha, não. Eu estou repetindo de alguém. Eu vou repetir ela na frente. Deus nos salvou, mas não nos desligou, tá? Ele não nos desligou da linha de sangue dos nossos descendentes futuros. Por exemplo, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e trinetos, isso é, as gerações e as descendências que vão depois de nós, vão herdar aquilo que nós estamos deixando. Sejam as promessas, sejam os nossos erros, as consequências deles, no caso, porque nós pagamos pelos nossos erros, mas os nossos filhos, eles não pagam pelo erro que nós fizemos, mas eles pagam pelas consequências, porque as consequências continuam nas gerações, tá? Tanto as promessas feitas, nós podemos ver na Bíblia que tanto as promessas feitas à descendência dos que praticaram a justiça, como as maldições prometidas aos que praticaram a iniquidade, vão continuar. E é incrível que muitos cristãos aceitam as promessas que vêm, mas não quer aceitar o outro lado que vem também. Se vem, é porque o que manda não é se é bênção ou é maldição. Se vem, é porque o que manda é a linha de sangue. Eu quero ler o Salmo 112, verso 2. Nesse verso, nós vemos as promessas nas gerações. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. O que será abençoado aqui? A geração, os descendentes, tá? Agora, em Êxodo 20, versos 5 e 6, nós temos o quê? Ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Não tem como Deus tirar você do meio das suas gerações e lidar com você sozinho. Eu quero ler com você aqui, ó. Nós não morremos pelos pecados dos nossos antepassados. Vou deixar isso claro. Muita gente gosta de usar Ezequiel 18, eu também quero usar Ezequiel 18, tá? Porque em Ezequiel 18, verso 20, está bem claro isso aqui. E o que está claro é isso aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho, mas a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que nós temos em Ezequiel 18 é que os filhos não vão morrer no lugar dos pais, pelo pecado dos pais, mas em nenhum lugar de Ezequiel 18 está dizendo que os filhos não vão sofrer as consequências dos pecados dos pais. As consequências acompanham as gerações, especialmente quando os que pecaram não se arrependeram. Olha para mim um minutinho. Eu quero que você pense um momento de todos os seus antepassados, pai, avô, bisavô, trisavô, tio, tudo quanto é antepassado seu, que viveu no pecado e morreu no pecado e levou os pecados e as iniquidades para os túmulos sem se arrependerem e deixaram esses clamores no mundo espiritual para a geração seguinte lidar com eles, e você é essa geração seguinte que tem que lidar com eles. Deixa eu contar algo aqui para você. Em nossa família, em minha família, nós nascemos todos na igreja. Somos 6 filhos que foram casados na igreja de pais crentes. Um pai que é um pastor.
E 90% dos casamentos em nossa família, não há acordo espiritual entre marido e mulher. Um é de uma igreja, outro é de outra. Um não vai para a igreja do outro. Um tem um espírito de religiosidade, o outro está preso numa situação espiritual, um é de uma igreja, outro é de outra. E nós passamos anos sem discernir isso. E nós começamos a discernir isso há pouco tempo. E nós começamos a orar sobre isso há pouco tempo. E o Senhor começou a falar comigo que a minha avó, Susana, já falecida, ela trabalhou para um centro espírita, não sei quantos anos da sua vida, e ela era costureira do Vale do Amanhecer, em Brasília, um dos maiores centros espíritas, onde os deputados e pessoas da alta elite de Brasília vão se consultar até hoje. E ela viveu lá dentro, e ela costurava aquelas roupas estranhas, para aqueles rituais espíritas. E Deus veio falar comigo a seguinte coisa: a sua avó serviu como uma obreira, ela serviu como uma ministra, como uma obreira na casa de Satanás. Por isso que na sua família, o diabo cobiça os ministérios dos casais. E o espírito que ele traz é o espírito da religiosidade, para confundir, para não permitir marido e mulher servir a Deus na mesma igreja, porque a minha avó serviu a Satanás. Aí você me pergunta, tem como retroceder isso? Tem. Tem como apagar isso? Tem. Tem como quebrar isso? Tem. Um representante dessa família está indo diante de Deus. Um representante está chegando lá com sangue. Um representante está indo lá e entregar a dona Susana, e todos os pecados e todas as oferendas que ela fez, eu estou indo cancelar diante de Deus, e pedir ao Senhor, o justo juiz de toda a terra, que Ele expulse os espíritos que entraram na minha descendência, para não permitir que as pessoas vão para a mesma igreja juntos, para não permitir que as pessoas sirvam a Deus no mesmo lugar juntos. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. Quero ler com você Lamentações capítulo 5, verso 7. Preste atenção que às vezes você está lendo a Bíblia e você passa por esses versículos e não presta atenção no que eles estão dizendo. Lamentações 5, 7 diz assim: nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas iniquidades. Agora olha comigo para o Salmo 79, o verso 8. Veja que não é só um lugar na Bíblia que está falando isso. Salmo 79, 8 diz: não te lembres contra nós das iniquidades dos nossos pais, venha depressa ao nosso encontro e tenha compaixão, pois estamos muito abatidos. O que é que está em jogo aqui? São as iniquidades dos pais. Agora, eu estou falando aqui um assunto que a maioria de nós nunca pensou, não gosta de pensar, e o objetivo dessa aula, desse dia de hoje, é fazer você pensar numa coisa que o inferno faz campanha para você não pensar, e que ele faz propaganda, ele faz tudo para você esquecer, para você não tocar nesse assunto, para você não mexer nesse assunto. Não mexa com isso, deixa lá o que foi enterrado, porque é lá que eu estou. Não mexa com isso, porque eu estou lá. Eu preciso disso lá para poder destruir as gerações de hoje e as próximas. Por favor, não volte lá, não mexa com isso. Deixe esses pecados lá, por favor. Se alguém tem uma Bíblia e quer marcar esse versículo, marque esse versículo que é Jeremias 44, versículo 8. Vou mencionar ele mais tarde, mas eu quero mencionar ele aqui. Que é incrível que, quando eu estou lendo a palavra de Deus, o Senhor sempre me leva a esses versos. E o que Deus fala aqui é o seguinte: Jeremias 44, 9, na verdade, não 8, 9. Esqueceste já? Esqueceste já as maldades dos vossos pais? Para aí. Sabe, tanto eles esqueceram, quanto nós não queremos saber.
E o mundo espiritual guarda aquilo em cofres, as 7 chaves. Porque Deus está dizendo, são essas coisas que vêm perante mim, mas vocês esquecestes as maldades dos vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Em outras palavras, as pessoas estão no cativeiro. Nós estamos falando de Jeremias. Jeremias está ele está falando, vocês já esqueceram tudo que foi praticado. Deixa eu dizer para você, o mundo espiritual não esqueceu, os demônios não esqueceram, eles estão vindo aqui trazer isso o tempo todo contra vocês, mas vocês esqueceram. Vocês não querem falar no assunto, vocês não querem mexer com isso. Agora, eu quero, antes do café, terminar pelo menos o conceito de federal headship. E aqui em inglês está federal headship, mas é chefia federal. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, chefia federal, esse conceito de federal headship ou chefia federal, que é o seguinte conceito, é o conceito de que uma pessoa, debaixo de um pacto, ele representa todos os descendentes seus debaixo do mesmo pacto. E tem vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, isso começou quando Deus chamou um homem, a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e através de um homem, ele fez um pacto com toda uma descendência, e é o que está em Gênesis 12, o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, um homem, um homem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, um homem, e em ti, um homem, serão benditas todas as famílias da terra. Que conceito é esse? Onde Deus escolhe uma pessoa, e através dele, ele cria uma geração. E através da promessa e o pacto que Deus fez com esse homem, ele abençoa uma geração inteira. Você pode imaginar um neto, bisneto, tataraneto, trineto, quincaneto, o tipo de neto de Abraão, que nunca ouviu Deus falar com ele, que nunca teve um encontro com Deus, e era herdeiro da mesma promessa, do mesmo Abraão, que ouviu a Deus falar. Esse é o conceito de federal headship. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não escapa das coisas que foram feitas no passado na sua família, tanto de ruins, mas de bom também. Eu não estou falando aqui que a nossa descendência só nos traz o que foi plantado de ruim no passado. Você tem que lembrar que as pessoas do passado, elas não plantaram só coisas ruins. Há muitos membros de nossa descendência, de nossa família, que receberam dons de Deus. Muitos foram servos de Deus que você não sabe, nas suas linhagens do passado. E eles plantaram coisas boas, e eles serviram a Deus. E uma oração que talvez você nunca fez, porque ninguém nunca te ensinou, você nunca teve a revelação de dizer: Deus, o que os meus pais plantaram diante do Senhor, o que as minhas gerações plantaram para o Senhor, eu requeiro que se manifeste na minha vida e na minha geração. Porque o conceito geracional é tão forte, é tão incrível, é tão tremendo, que a gente pode não só limpar as iniquidades que eles cometeram, mas requerer também os depósitos que eles fizeram para Deus, que não se manifestaram. A promessa foi feita a Abraão e ela passa automaticamente para Isaac, seu filho. Em Gênesis 17:8 isso acontece automaticamente. Deus diz assim: dar-te-ei a ti, Deus está falando com Isaac, isso é, com Abraão, a ti e a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Deus está falando com Abraão: eu vou te dar não só a você, mas a tua descendência. E em Gênesis 21, versículo 12, agora sim, Deus está falando com Isaac, e ele diz para Isaac, Deus continua falando com Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos, por causa do moço, por causa da sua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Deus não falou até agora com Isaac, mas ele está passando. Agora, incrível, a promessa passa automaticamente para Jacó, em Gênesis 28, no versículo 1 até o 4, a promessa passa para Jacó. Eu estou mostrando a você como Deus é um Deus geracional.
Isaac chamou Jacó, e esse é o momento que Jacó vai fugir de Esaú, e abençoou a Jacó e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai a Padã Arã. E no versículo 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça multiplicar, para que venhas a ser uma multidão de povos. Verso 4, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra das suas peregrinações. Os textos que eu estou lendo para você estão mostrando, Deus chama um homem, e através do que Deus falou para esse homem, está falado para todos os seus descendentes. Agora presta atenção. Se Deus faz isso com uma bênção, quem é que me prova que Ele não faz isso com uma maldição? Vou provar isso para você. Quando Noé saiu da arca, e ele tomou aquele vinho, e ele se embriagou, Noé tinha um filho chamado Cão, Sem, Cão, Jafé. Mas ele não amaldiçoou Cão. Ele amaldiçoou a descendência de Cão. A tua descendência será amaldiçoada e será serva dos teus irmãos. E até hoje, a maldição de Noé permanece sobre a descendência de Cão. Agora, nós estamos falando de uma maldição que pode ser removida. Por quê? Na verdade, foi removida na cruz. Alguém diz comigo, toda maldição foi removida na cruz. Mas eu preciso ir lá e me apossar dela. Aqui está a diferença. Porque as pessoas pensam que é automático. Recebi Jesus, acabou. Ei, recebi Jesus, não sei nem o que é receber Jesus direito. Molhei ali, mas estou velho homem, só molhei o velho homem. Botei roupinha de crente, mas sou velho homem ainda, nem me transformei ainda. Jesus já entrou em mim. E todo esse passado aí, eu não fui lá apagar, eu não levei o sangue de Jesus, eu não fui lá confessar, eu não fui lá assumir a árvore de onde eu vim. Aliás, eu esqueci da árvore de onde eu vim. Eu sou maravilhoso, eu, santo. Olha como eu sapateio aqui. Você já viu a auréola na minha cabeça? Você já viu quando eu falo em línguas, como que é? E os demônios de ira e prostituição, e os demônios de todo tipo de profanação, que estão atrás da minha família, reclamando os direitos, que eu não lidei com eles, porque eu não quero lidar. Porque Jesus levou na cruz, levou, mas eu não fui lá pegar. Levou na cruz, acabou a maldição, não tem maldição. Alguém disse, não tem maldição para nós. Mas diga também, por favor, não é automático. Eu preciso ir lá tomar posse. Como hoje tem muito material, nós vamos terminar até onde o Senhor nos permitir, mas eu quero terminar esse pontinho aqui, e a gente vai tomar o café. O princípio de chefia federal envolve a todos nós. Por exemplo, Levi deu dízimo nos lombos de Abraão. Incrível! Hebreus, capítulo 7, versículo 9, diz que Levi, que era neto de Abraão, deu dízimos. Quando que ele deu dízimos? Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Ei, Levi não tinha nem nascido, e Hebreus está dizendo que Levi deu dízimo. Como que Levi deu dízimo? Ele não estava lá. Alguém já viu esse versículo na Bíblia? Acho que vale a pena eu ler, né? Porque é uma coisa tão incrível que vale a pena eu ler. Hebreus. Como é que Levi pode dar dízimo se ele nem nasceu ainda? Hebreus capítulo 7, versículo 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos da tribo de Israel, de todo Israel, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Alguém aqui, talvez é neto de alguém que fez um pacto com Deus há gerações atrás e você não sabe. Talvez aqui, alguém é de uma família que há 10 gerações atrás, alguém fez um pacto com Deus e consagrou sua geração a Deus. Talvez alguém aqui
vem de uma família onde alguém atrás de você deu dízimo como Abraão e fez algo como Abraão fez, e você nunca foi ensinado, e você nunca soube que você pode chegar diante de Deus e dizer assim: ei, o que foi que as minhas gerações plantaram, que eu devia estar colhendo e eu não estou? Nós não colhemos só as maldições, as iniquidades que eles plantaram, nós colhemos as bênçãos que eles plantaram também. Às vezes você não toca nenhum instrumento e não sabe por que os seus filhos tocam. Porque há um dom de música que vem na sua família, esquipou você, pulou você, mas se manifestou nos seus filhos. Lá em casa é desse jeito. Meu pai nunca tocou. Talvez ele tocou uma vaquinha em algum lugar, algum cavalo, em algum lugar naquele Nordeste. Mas nunca tocou uma nota num instrumento. Minha mãe nunca tocou uma nota em um instrumento. E todos os filhos são músicos. Todos os filhos tocam, e tocam bem. Todos os filhos. Incrível. Como que um dom musical pode se manifestar numa família que você não pode ver imediatamente uma ligação? Já vou indo, quero terminar só essa parte. Todos nós herdamos o pecado de Adão. Espera aí, você já pensou nisso em alguma vez? Você não estava lá no jardim do Éden, você não comeu a maçã, e por que é que você tem que pagar pelo que Adão fez? Alguém já pensou nisso aqui, honestamente? Por causa da lei da chefia federal. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Como pode isso? Explica para mim. Uma pessoa lá atrás comete uma coisa que eu não cometi, e agora eu estou pagando pelo que ela fez. Esse é o conceito de chefia federal. Um homem representa toda a sua descendência. Por isso, que quando você, como um homem, como mulher de Deus, se posiciona diante de Deus hoje, e você acerta a sua vida, e você limpa a sua geração, porque eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre limpar a geração. Em Isaías 58, 12 diz que quando você limpar suas gerações, você vai reconstruir as cidades outrora assoladas, e você vai restaurar as cidades antigamente destruídas, o que significa que quando você resolve essas coisas no mundo espiritual, você deixa uma herança para as suas próximas gerações, você deixa uma coisa limpa, um caminho limpo. Você limpou, você foi a pessoa que chegou diante de Deus e cancelou aquela vinda da iniquidade, você limpou para os próximos descendentes. É muito poderoso o que uma pessoa pode fazer. Eu quero concluir assim: também todos nós herdamos a justiça de Cristo. Romanos 5,15 diz, o que ele diz? Assim como o dom da ofensa, assim não é assim o dom da ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Também é assim o dom como a ofensa que veio de um só que pecou, porque o juízo veio na verdade de uma só ofensa para a condenação, mas o dom gratuito de muitas ofensas para a justificação. Verso 19, 17, porque pela ofensa de um só a morte veio reinar, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa do que Jesus fez. Alguém diz comigo: não foi Jesus e Gabriel. Alguém diz comigo: não foi Jesus, Gabriel e Miguel. Alguém diz comigo: não foi Jesus, Gabriel nem os anjos. Alguém diz comigo: não foi Jesus nem Jacó. Foi só Jesus. Um homem. Chefia federal. Por um homem, Adão, entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens. E por um homem entrou a justiça, e a justiça passou a todos os homens. Agora, se a justiça passou a todos os homens, por que o mundo está morrendo em pecado? É automático? Eu quero perguntar: é automático? Não. Se a justiça de um homem passou a todos os homens, por que todos os homens não estão vivendo a justiça? Porque não é automático. Você tem que ir lá e falar: cadê o meu nome aí? Coloca o meu nome aí, porque eu sou descendente desse aí. Eu reclamo o que ele fez por mim, eu requero o que ele fez por mim. E é assim que você toma posse daquilo que foi feito no passado por nós.
Vamos tomar o café. O assunto prossegue. Deus vai tratar com os nossos corações a segunda parte. Mas antes eu quero abençoar você. Antes eu quero que você estenda as duas mãos rapidinho assim. E eu quero que você diga diante do Senhor: Senhor, abre o meu espírito para comer mais do que os outros dias, porque a comida hoje está muito forte. Eu preciso de estômago espiritual para comer essa comida. Então me prepara o meu espírito, em nome de Jesus. Eu abençoo o café, em nome de Jesus. Queria pedir